E agora sim, vamos para aquele momento especial do nosso programa, a nossa reflexão catequética, lembrando que nós estamos na série Caminhos para a Santidade. O primeiro caminho para a santidade nós vimos a oração pessoal, o segundo caminho foi a busca pela santidade e hoje, encerrando essa série, nós temos a Lectio Divina com o nosso querido irmão diácono Igor Ecar, aqui de Santo Antônio de Pádua, meu irmão do coração. Então, para vocês, agora, reflexão catequética, roda a vinheta. Preciso tanto ouvir tua voz. Olá, meus irmãos, tudo bem? A paz de Jesus e o amor de Maria para vocês. Dando continuidade à nossa formação da RCC, que o Senhor possa nos conduzir neste tempo tão propício também para nossas formações, para aprendizado, né? Enquanto ainda não podemos estar todos nos nossos grupos de oração, estarmos nos nossos momentos de formação, vamos aproveitando, né, essa grande graça, né, que a internet, os meios de comunicação, as mídias sociais, eles nos ajudam, né, a evangelizar, a podermos estarmos juntos. Então, reze comigo, em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, e enchei os corações dos vossos fiéis, e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai, Senhor, o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis, com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo, Senhor nosso. Amém. São Miguel Arcanjo, defendei-nos do combate. Que o Senhor possa nos conduzir nessa formação, dando-nos o discernimento das palavras e o aprendizado no coração. Por Cristo, nosso Senhor. Amém. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Então, meus irmãos, a proposta da nossa formação de hoje é falar sobre a leitura orante da Palavra de Deus. Mais necessariamente, o termo que nós poderíamos dar é chamado a Lectio Divina, ou seja, a oração sobre a Palavra de Deus. Oração parada, onde você para, escuta o que Deus quer para falar, e existe uma metodologia, para a gente poder fazer fazermos a Lectio Divina, E a Lectio Divina é chamada para todos, Então, quando um padre, um diácono, um bispo, ele vai preparar a sua homilia, geralmente ele faz em cima da Lectio Divina, E a gente vai entender aqui os passos desse contexto, tá certo? Então a gente já vê que isso é um costume da igreja, Rezar sobre a Sagrada Escritura é um costume da igreja, e esse costume já é um costume antigo. Orígenes é o grande idealizador do termo Lectio Divina. Muitos traduzem Lectio Divina por leitura divina, outros por leitura orante. O que nos importa é o valor que esse método tem para a nossa vida. A Lectio Divina é o resultado da prática da leitura que os cristãos faziam e fazem da Bíblia. Essa prática, usada pelos cristãos, já é o requisito da tradição da continuidade do Antigo Testamento. As comunidades liam os textos bíblicos que eram passados de geração em geração. Então essa é a grande contribuição que nós vemos nesse decorrer da história até chegarmos em nós. E agora a gente vai ver os passos que nós temos que fazer para termos a Lectio Divina, Como é que se dá esses passos? Nós temos 4 degraus, por assim dizer, para fazermos bem uma Lectio Divina. Primeiro é a leitura, segundo, meditação, terceiro é a oração e o quarto é a contemplação. Então agora a gente vai discorrer cada um deles assim, de uma forma rápida, direta, a respeito desse tema. Mas o que importa para nós é que você, membro da Renovação Carismática, que já tem essa intimidade com a Palavra de Deus, você tem agora um método para você preparar bem a sua pregação, para você tirar o rema, tão falado, o rema
da sua pregação, para você também no seu dia a dia tirar o seu rema, ou seja, aquilo que vai ditar o seu dia, o seu comportamento diário quando você ler a palavra de Deus, tá certo? Então vamos entender primeiro a leitura. A leitura é o primeiro passo ou degrau da leitura orante da Bíblia. Ler na Bíblia, reler, tornar a ler, cada vez mais conhecer bem o que está escrito, até assimilar o próprio texto, respeitar o texto tal como ele é, sem interpretações precipitadas, sem achar o que conhece esse texto. Então, qual é a fonte, né? A primeira coisa, né? O que a gente tem que fazer é ler. Pegue, né? Quando você for pegar um texto, leia uma vez, leia uma segunda vez, leia uma terceira vez, com bastante atenção. Quando você fizer isso, você vai começar a fazer algumas anotações. Isso é sempre muito importante. O passo seguinte significa a meditação. Após você ler esse texto, você entender a sua dinâmica, entender os fatos, os personagens, todo o contexto, quem é o personagem principal, quem não é, como está se desenrolando aquela história, observar também um pouco a história seguinte, né, para entender aquela passagem que você está lendo, você vai partir para a meditação. E o que é meditação? Depois de ouvir e ler a Sagrada Escritura e de assimilá-la criativa e ativamente, vamos usar agora a imaginação, as palavras, a repetição mental e oral daquilo que está ali. Ou seja, você vai meditar sobre aquela palavra. Você vai começar a entrar, e aí a gente parte de um degrau superior da leitura, e agora a gente vai partir para um degrau mais um pouquinho profundo, né? Nós vamos entrar, mergulhar naquela leitura. E a meditação é isso, você vai estar ali entrando já num espírito de oração. Primeiro você leu, compreendeu, e agora vamos entrar num espírito de oração para podermos meditar sobre essa palavra. Essa é a meditação, onde nós paramos e vemos o que aquele texto está me dizendo, certo? Então, a primeira leitura é o que o texto diz. A segunda parte, nós entramos numa parte mais profunda um pouco, e eu vou entrar o que o texto me diz. E aí a gente parte para o terceiro, que é a oração, né? O que é oração? Depois de meditar, nós vamos subir o terceiro degrau. A leitura e a meditação se transformam em um encontro direto com o íntimo pessoal com Deus. Deu para entender? Então, na meditação já é um ciclo, não tem como a gente às vezes separar muito. É apenas a gente poder sistematizar para a gente poder compreender um pouco melhor. Você lendo, você já vai começando a meditar e você já entra naquele clima de oração. Você entrou naquele clima de oração e aquilo vai tomando conta do seu coração. E você já faz aquela leitura uma oração. Já faz aquela leitura uma oração pessoal. E aí a gente começa a entender o que significa a leitura orante da palavra de Deus. Significa ler, meditar e orar. Após a gente passar esses três, né, a leitura, a meditação e a oração, nós nos deparamos com a contemplação. O que é o contemplar? Contemplar, né, a gente hoje perdeu muito isso, né, da gente contemplar o que é belo, contemplar as criaturas de Deus, né, a criação de Deus. Nós perdemos por conta do nosso dia a dia, do nosso caminhar mesmo, né? E a contemplação seria o transbordar, é o transbordamento do coração de Deus também para nós. Esse transbordar é o que nós chamamos que vai ser as minhas ações a partir do que eu tirei daquela leitura. Um exemplo, vamos supor que você pegou uma leitura e nesse dia essa leitura te falava ao coração que você se tornasse uma pessoa mais de Deus, que você fosse uma pessoa mais caridosa.
E aquilo ficou no seu coração, você praticou, você leu, rezou, e aquela leitura ficou no seu coração. Durante o seu dia, Deus, na sua infinita misericórdia, por uma graça, né, vai te proporcionar você viver uma situação onde essa leitura que você fez, ela vai transbordar, vai fazer com que você seja o canal de Deus ali, seja o canal de Deus para uma pessoa, numa situação, em algo que está acontecendo. Então essa é a grande graça da leitura orante da Palavra de Deus, de você praticar a Lexio Divina. Não é fácil, né, você viver isso por conta do nosso dia a dia, por conta da nossa correria, e às vezes também da nossa preguiça, das nossas prioridades que nós damos, e nós esquecemos um pouco disso. E pode ter certeza, meus irmãos, eu vejo muita gente fazendo o contrário, né? A pessoa chega no dia, ela pega a Sagrada Escritura e vai assim, vamos ver o que o Senhor quer falar para mim hoje. Ele vai lá, abre, saiu aqui, e lê aquilo ali, e como se fosse um livro de sorte, né? Como toda sorte, vou abrir aqui, vamos ver o que vai sair aqui. Saiu, salmo tal aqui. É como se fosse se eu estivesse tirando a sorte. Não faça isso. A igreja nos dá uns métodos para que a gente possa realmente fazer algo que seja para o crescimento espiritual nosso crescimento formativo e o nosso crescimento humano. Então, quando você está rezando com a palavra, e o que é rezar com a palavra? Pega a liturgia que a igreja nos propõe já em todos os dias. Todo dia você vai ter lá uma liturgia já proposta pela igreja, uma mensagem de amor, de esperança, uma mensagem de Deus já, e que Deus vai estar falando para você naquele dia. Talvez você não vai entender a um primeiro momento, mas no percurso do seu dia, quando você tiver uma oportunidade de contemplar, de vivenciar, do transbordar dessa leitura, você vai ver quanto isso é importante, quanto isso é bom, quanto faz a gente crescer. Pratique isso, certo? Qualquer dúvida, qualquer dificuldade que você tem, né, entre em contato conosco, a gente vai poder te auxiliar um pouco melhor. O nosso tempo aqui não é um tempo muito grande, também até por conta da situação das próprias mídias sociais, que, né, proporciona a gente não, né, tanto tempo assim para a gente poder fazer uma formação mais extensa, mas que a gente possa, né, se dedicar a viver essa leitura orante da Palavra de Deus. Nós estamos em setembro, é o mês das Sagradas Escrituras, é o mês da Bíblia, né? E não é um mês da Bíblia entrar, né? Por conta da pandemia não estamos tendo isso, né? A Bíblia entra, a gente só lembra dela ali, não. A gente lembrar que a Sagrada Escritura é uma pessoa, e essa pessoa merece o nosso afeto, nossos ouvidos, nossa palavra e o nosso coração. Mais do que nunca, porque é o Senhor que quer falar no meu e no seu coração. Que Deus nos abençoe, nos conduza nesse tempo de amor, nesse tempo difícil que estamos vivendo, de pandemia, mas também um tempo de podermos recolhermos, de podermos rezar sobre a Palavra de Deus, tempo também de podermos viver e experimentar coisas novas que Deus proporciona para nós. Que Deus abençoe você, Deus abençoe seu ministério. Não esqueça, meus irmãos, talvez não possamos estar exercendo o nosso ministério nos grupos de orações, nas paróquias, mais efetivamente, mas ainda assim somos chamados para aquilo que o Senhor tem para nós. Se você é um membro da intercessão, reze. Se você é um membro que faz parte do Ministério de Pregação, que você coloque isso em prática. Se você faz de cura, coloque os dons em prática da forma como Deus lhe proporciona neste tempo. Amém? Deus lhe abençoe, em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Que o nosso Senhor possa nos conduzir e nos dar a graça nesse tempo. Amém.